Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos casos mais assombrosos e virais dos últimos tempos. Uma história que começou com um passeio tranquilo e terminou em um pesadelo que chocou o mundo inteiro. Vocês já pararam para pensar no que pode estar escondido sob a superfície aparentemente calma de um canal? Muitas vezes esses cursos d'água guardam segredos obscuros e o caso de hoje é a prova macabra disso. Preparem-se porque o que vocês estão prestes a ouvir vai muito além do que a imaginação de qualquer roteirista poderia criar. É real, é aterrorizante e aconteceu com pessoas como eu e você. Tudo começa em um bairro pacato, um daqueles lugares onde todos se conhecem e a vida segue um ritmo previsível e seguro. Sarah e Tom eram um casal jovem, recém-casados, que haviam acabado de se mudar para uma charmosa casa perto de um antigo canal que cortava a cidade. Para eles, o canal era um cenário idílico, perfeito para caminhadas ao entardecer com seu cachorro, Max. Era o sonho da vida suburbana se tornando realidade. Eles passavam horas passeando pelas margens, admirando os barcos e a natureza. Mal sabiam eles que aquele cenário de cartão postal estava prestes a se transformar no palco de um horror inexplicável. Numa tarde de sábado, o céu estava limpo, e o sol de outono pintava a paisagem com tons de dourado. Sarah e Tom decidiram fazer sua caminhada habitual. Enquanto caminhavam, Max, sempre agitado, começou a latir freneticamente na direção de um trecho específico do canal, onde a água parecia mais escura e parada. A princípio, eles não deram muita importância. Deve ser um peixe grande ou um pato, disse Tom, tentando acalmar o cachorro. Mas Max não parava. Ele rosnava e puxava a coleira, insistindo em se aproximar da borda. Foi então que Sarah notou algo estranho boiando na superfície. À primeira vista, parecia um monte de lixo ou galhos enroscados, algo comum em canais urbanos. Mas conforme a correnteza o trazia para mais perto, uma forma sinistra começou a se definir. Não era lixo. Era uma mala de viagem grande e antiga, do tipo que se vê em filmes de época. Estava parcialmente aberta, e algo escuro e disforme parecia vazar dela. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah. Tom, o que é aquilo? Ela perguntou, a voz trêmula. Tom se aproximou com cautela, o rosto franzido em uma mistura de curiosidade e apreensão. O cheiro que emanava da água era adocicado e nauseante, um odor que eles jamais esqueceriam. Sentindo que algo estava terrivelmente errado, Tom imediatamente pegou o celular e ligou para a polícia. Ele tentou descrever a cena, mas as palavras mal saíam. Em poucos minutos, viaturas e equipes de emergência chegaram, transformando a tranquilidade do local em um caos de luzes piscantes e sirenes. A área foi isolada com fitas amarelas, e os moradores curiosos começaram a se aglomerar, cochichando e especulando. A polícia utilizou ganchos longos para puxar a mala para a margem. A tensão no ar era palpável. Cada centímetro que a mala se aproximava da terra firme parecia durar uma eternidade. Quando finalmente abriram a mala por completo, um grito de horror ecoou entre os policiais mais próximos. O que estava dentro era inimaginável. O conteúdo macabro confirmou os piores medos de todos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte, a história não estava apenas nos jornais locais. Estava em todos os portais de notícias, blogs de mistério e redes sociais. O caso da mala no canal se tornou viral. Fotos granuladas e vídeos amadores feitos por testemunhas circulavam freneticamente. Hashtags com o nome da cidade do caso dominaram o Twitter. Milhões de pessoas ao redor do mundo estavam agora obcecadas com essa história, tentando desvendar quem era a vítima e, mais importante, quem seria capaz de cometer um ato tão brutal. A polícia iniciou uma das investigações mais complexas da história da cidade. A primeira tarefa era identificar a vítima. Sem documentos e com o estado em que o corpo foi encontrado, a identificação era um desafio gigantesco. Peritos forenses trabalharam dia e noite, analisando cada minúsculo detalhe. Enquanto isso, detetives batiam de porta em porta, entrevistando todos que viviam perto do canal. Eles revisaram centenas de horas de câmeras de segurança de comércios e residências próximas, procurando qualquer coisa fora do comum nos dias que antecederam a descoberta. Cada carro que passava, cada pessoa que caminhava pela margem, tudo era minuciosamente examinado. A comunidade online, por sua vez, transformou-se em um exército de detetives amadores. Fóruns na internet e grupos no Facebook foram criados dedicados exclusivamente a resolver o mistério. Teorias surgiam a cada minuto. Alguns especulavam que poderia ser um acerto de contas entre gangues, outros que era um crime passional. Havia até teorias mais bizarras, envolvendo cultos e rituais. Pessoas analisavam mapas da cidade, cruzavam listas de desaparecidos e até investigavam a origem da mala antiga. A pressão pública sobre a polícia era imensa, mas essa mobilização online também trouxe pistas valiosas. Uma dessas pistas veio de um usuário anônimo, em um fórum. Ele postou uma observação sobre o tipo específico de nó usado para amarrar a mala. Ele afirmou que era um nó náutico muito particular,
usado por marinheiros e pescadores. A princípio, a polícia tratou a informação com ceticismo, mas era uma das poucas pistas concretas que tinham. Eles decidiram seguir essa linha de investigação e começaram a focar em indivíduos com experiência marítima que viviam ou trabalhavam na área. Foi uma busca por uma agulha num palheiro, mas era um começo. Semanas se passaram e o caso parecia esfriar. A atenção da mídia começou a diminuir e a esperança de encontrar o responsável parecia se esvair. Foi então que a análise forense finalmente trouxe um avanço crucial. Eles conseguiram extrair um perfil de DNA parcial através de uma análise dentária. Conseguiram identificar a vítima, uma jovem mulher que havia sido dada como desaparecida em uma cidade vizinha meses antes. Com um nome e um rosto, a investigação ganhou um novo fôlego. Agora, os detetives podiam refazer os últimos passos da vítima, conversar com seus amigos e familiares e entender o que a levou até aquele canal. Ao investigar a vida da vítima, os detetives descobriram que ela tinha um relacionamento conturbado com o ex-namorado. Amigos relataram que ele era possessivo e controlador, e que o término não havia sido amigável. E aqui vem a reviravolta que ninguém esperava. Ao investigarem o passado do ex-namorado, descobriram que ele havia servido na Marinha por vários anos e era conhecido por sua habilidade com nós. A pista do detetive da internet, antes vista com desconfiança, agora se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça. Era a peça que faltava. Com um mandado de busca, a polícia foi até a casa do suspeito. Lá, eles encontraram evidências que o ligavam diretamente ao crime. Havia recibos de compra de itens semelhantes aos encontrados na cena, e o mais chocante, no porão, eles encontraram cordas idênticas às usadas para amarrar a mala. Confrontado com as provas, o suspeito acabou confessando. Ele descreveu em detalhes como, em um acesso de raiva após uma discussão, cometeu o ato terrível e depois tentou se livrar do corpo da forma mais fria e calculista possível, usando o canal como seu cúmplice silencioso. A resolução do caso trouxe um misto de alívio e tristeza profunda. Alívio por um monstro ter sido tirado das ruas, mas uma tristeza imensa pela vida que foi brutalmente interrompida. A comunidade, que antes vivia com medo, pôde finalmente respirar um pouco mais aliviada. Mas a cicatriz deixada por esse evento jamais desapareceria. O canal, antes um lugar de paz, agora seria para sempre lembrado como o cenário de uma tragédia. Sarah e Tom, o casal que fez a descoberta, nunca mais conseguiram passear por aquelas margens da mesma forma. A imagem daquela mala ficaria gravada em suas mentes para sempre. Este caso nos serve como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, até mesmo sob a superfície calma de um canal num bairro tranquilo. E nos mostra também o poder da comunidade tanto online quanto offline. Quando se une por uma causa, foram pessoas comuns como Voka e Yu, que ajudaram a manter o caso vivo e a fornecer pistas que levaram à justiça. E essa é a história assustadora do caso da mala no canal. Uma história real, que viralizou e nos mostrou a face mais sombria da natureza humana. O que vocês acharam deste caso? Deixem suas opiniões e teorias aqui nos comentários, eu leio todos eles. Se você gostou deste tipo de conteúdo e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.